Economia é com ela, Juliana Rosa. Tudo bem com você? Tudo bom, Ineg? Boa Fico tarde. feliz, Boa fico tarde para a feliz. Débora, para o Oi, Ju, Fábio, boa para o nosso tarde. Ju, ouvinte. Juliana, hoje o tema é uma mistura de questões. É bolso e gênero, né? Bolso e gênero. É Dia Internacional da Mulher e você tem aí uma informação interessante falando um estudo que reforça ainda mais, mostra ainda mais a distância, né, entre homens e mulheres. Eu queria que você contasse para gente. É um estudo do IBRE, o Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas. Importante a gente jogar luz para o que está acontecendo no mercado de trabalho entre homens e mulheres, comparando sempre ali dentro das mesmas condições de estudos e de funções. E o que o estudo mostra muito claramente é que quando a gente olha anos de estudo, as mulheres continuam tendo mais estudos do que os homens, porém existe, como diz a pesquisadora aqui da Fundação Getúlio Vargas, a Janaína Feijó, a gente tem uma espécie de teto de vidro que funciona como uma barreira invisível ao acesso de mulheres a níveis mais altos de hierarquia organizacional nas empresas. Então, em 10 anos, quando a gente compara a pesquisa de agora com final de 2022, o recorte que eles fazem, então comparando 2022 com 2012, em uma década, as mulheres ocupando cargos de gerência, o aumento foi muito pequeno, menos de 2 pontos percentuais. O total era 37,8% do total de cargos de gerência ocupados por mulheres, e 10 anos depois, agora, a participação feminina em cargos de gerência aumenta para 39,2%, então de 37,8% para 39,2% em 10 anos. Então, há uma redução, mas muito lenta, da possibilidade das mulheres poderem se dedicar a funções de hierarquia maiores. Normalmente tem a ver com filho, porque vários estudos que eu acompanho já há muito tempo, da Rede Mulher Empreendedora, por exemplo, mostra que a esmagadora maioria dos empreendedores acabam sendo de mulheres por necessidade e porque não tem flexibilidade de trabalho para poder dar conta dos filhos, e também, muitas vezes, quando você olha mulheres negras, principalmente, a situação é bem pior, porque não tem condições de pagar alguém ou uma creche para que o filho fique enquanto ela trabalha. E socialmente ainda é uma carga de pressão muito maior para a mulher cuidar do filho do que do homem. Então, você vê que normalmente, pelos próprios números, você tem ali uma espécie dessa barreira invisível que penaliza, sim, as mulheres no mercado de trabalho. Agora, uma coisa boa é, embora a diferença salarial entre homens e mulheres ainda seja grande, é 23,4% a mais que os homens ganham do que as mulheres, sendo, só para reforçar, com as mesmas características socioeconômicas, como raça, região, anos de estudo, experiência profissional e trabalhando a mesma quantidade de horas e na mesma função, os homens ganham 23,4% a mais do que as mulheres em postos equivalentes. Isso melhorou, tá? É uma diferença ainda grande, mas 10 anos atrás era 33,4, agora 23,4. Então, uma queda de 10 pontos percentuais nessa diferença de salários entre homens e mulheres. Oi, Ney, o que é importante a gente reforçar nesse dia? Que uma questão que faz muita diferença, e sempre que eu converso muito com especialistas nessa questão de trabalho, Ricardo Paes de Barros, por exemplo, acompanha muito diretamente a quantidade de mulheres que conseguem ir trabalhar quando tem creche disponível, creche pública. E o que a pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, a Janaína estava me explicando agora, Janaína Feijó, a Janaína me falou o seguinte, que é possível olhar nos dados também que há uma expansão na cobertura de creches. Então, isso faz muita diferença. Tem muita discussão envolvida, viu, Eneg? Nos Estados Unidos, na Europa, também tem diferenças entre homens e mulheres. As mulheres é uma questão mundial,
Mas lá fora tem uma discussão que não acontece ainda no Brasil, que segundo a pesquisadora, que é a questão de como é que se divide a licença, que ela diz que se chama licença parental. Então, a mulher hoje tem 4 meses de licença, podendo chegar a 6 quando ela tem filho. O homem só tem 5 dias corridos. E lá fora já tem vários países que têm uma flexibilidade do homem poder dividir com a mulher essa licença de cuidado com a criança. Agora, só para finalizar, o lado bom também é que a pandemia se tirou muita mulher do mercado de trabalho, principalmente, e a volta também ainda não foi completa, trouxe oportunidade de trabalhos mais flexíveis. Então, você tem possibilidade no pós-pandemia de mulheres podendo trabalhar em função dessa flexibilidade de trabalho. É isso aí. Juliana Rosa, Economia com você, hoje tratando de um tema muito importante, aliás, no Dia Internacional da Mulher, e você volta a conversar com a gente amanhã. Valeu, beijo! Valeu, beijão. Valeu.